Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, e ao Filho, e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, vamos falar hoje sobre o discernimento dos espíritos. O nome está até no plural, porque quais são esses espíritos? É o espírito humano, o Espírito Santo de Deus, com E maiúsculo, e o espírito ou os espíritos malignos. E o discernimento, a palavra discernimento, que também está lá é um dos carismas do Espírito entre os 9, lá em 1 Coríntios 12, e ao cerne, e ao mais íntimo, ao mais profundo. Então, por isso é discernimento e na raiz da questão, do problema, no cerne da coisa. Então, esse discernimento, este entendimento, esta compreensão de quais são os espíritos que agem. Nós poderíamos falar que o discernimento dos espíritos é como se ele fosse este grande protetor, este grande guardião de todos os dons. Porque já que nós temos esses dons, que como fala Santo Irineu, o demônio ele é esse macaco de Deus. Como macaco de Deus? O macaco geralmente imita o homem, então o demônio também fica tentando imitar a Deus. Imitar a Deus até mesmo naquilo que é bom, mas fazendo o mal para distorcer, para perverter. Então também nos carismas do Espírito, o demônio tenta imitar esses carismas para enganar as pessoas e atrair. Então devemos ter uma vida de oração, uma vida também de conhecimento à palavra, de conhecimento à doutrina da igreja, à vida dos santos, à teologia mística, para termos também essa clareza. É claro que primeiro, como eu falei, parte de uma intimidade com Deus, a vida de oração. Não parte de critérios somente humanos. É um critério divino que vai me ajudar a discernir o que é de Deus e o que não é. Aqui eu queria colocar esse dom em relação aos carismas. Nós podemos falar de discernimento de estado de vida, discernimento da vocação, discernimento de um namoro, discernimento de uma profissão, discernimento se eu vou para tal emprego ou não, para tal lugar ou não, resolver tal situação ou não. São discernimentos diferentes, que também precisam do auxílio do Espírito. Eu preciso saber quem é que está me movendo. Mas não é aqui que eu quero entrar nessa questão. Porque com esse discernimento dos espíritos, ele é mais algo imediato. Por exemplo, a palavra de sabedoria, ela é muito usada em um momento. Para aquela pessoa que eu estou evangelizando, no momento do grupo de oração, para alguém que eu rezo. Os carismas têm muito essa característica. Ele é dado naquele momento. Um momento de urgência, de necessidade. Eu vou rezar por alguém que precisa de cura. Embora eu não tenha um dom de cura, mas naquela hora eu posso ser usado para ser instrumento de cura. Eu estou em um local, talvez eu nem tenha a palavra de ciência de forma aguçada, afiada, entre aspas, né? Mas naquela hora Deus me dá uma palavra de ciência. Talvez nunca mais me dê. É Deus que fala e faz como Ele quer, como fala na relação dos carismas. O Senhor dá os dons conforme lhe apraz, conforme a necessidade da igreja, dos irmãos. Então não é nós que controlamos os dons. Então, o discernimento dos espíritos também. Eu estou falando desse discernimento no sentido também de saber. Esse dom de língua que está sendo usado, está sendo uma ação de Deus, do demônio ou do homem? Esta profecia que foi proclamada, foi uma profecia de Deus, da carne ou inimigo? Esta cura, ela é obra divina, humana ou diabólica? Este milagre é algo que é explicado pela ciência, se for não é milagre, ou é de fato um milagre, uma intervenção de Deus, ou é algo que o inimigo manipulou, apenas um prodígio, algo muito, talvez poderoso, forte, mas que não é um milagre, é algo que o inimigo usou para enganar. Essa palavra de ciência, de fato, é a palavra de ciência mesmo, ou é alguém que chutou, ou uma adivinhação que vem do demônio, ou foi Deus de fato que falou, e por aí vai. Todos os dons podem ter essa conotação somente humana, a conotação de fato divina ou diabólica. Então, por isso que é preciso
ter este dom que é esse guardião de todos os carismas. Então, como é que Deus vai nos dando este dom? Como é que nós temos a compreensão? Vamos ver na Bíblia alguns momentos onde houve esse discernimento. Se eu não me engano, em Atos 16, quando Paulo está caminhando e para a oração, que é um detalhe importantíssimo, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, ela começa a falar que esses homens são servos do Deus Altíssimo. É algo bonito, é algo belo, é algo verdadeiro, que eles eram isso e são isso. Porém, Paulo fala a palavra que Paulo se enfadou. Ele se enjoou de ouvir aquela mulher gritando atrás deles, aquilo que era verdade. Ou seja, era o demônio, ele teve esse discernimento dos espíritos, que não era Deus, não era a chatice da mulher, mas era o demônio que estava usando ela. Porque ela não conhecia eles, mas ela, por uma adivinhação do demônio, falou que eles eram servos do Altíssimo. E ficou incomodando o tempo todo para que eles não rezassem. Então, Paulo, por um discernimento dos espíritos, ele compreendeu que existia uma ação do mal ali. Jesus, que é o homem por excelência, o homem, 100% homem, 100% Deus, mas ele que é o cheio do Espírito, como homem, ele também teve muito claro este dom. Quando Jesus está lá com Pedro, lá em Mateus 16, e Pedro, de repente, ele é usado pelo Espírito Santo. E Jesus tem a clareza que feliz és tu, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, uma ação do Espírito. Depois Pedro começa a chamar Jesus no lugar, quando Jesus começa a falar que vai morrer na cruz, tem que ser entregue aos pecadores, Pedro chama Jesus à parte. Já entra esse respeito humano, o espírito humano. E logo após, Pedro começa a repreender Jesus. Repreender Jesus por conta daquilo. E Jesus repreende Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, nós pensamos, não é que Pedro estava possuído por Satanás, mas ele estava pensando como homem pecador, homem decaído, seguindo os planos de Satanás, seguindo os planos daquele que se opõe a Deus. Então, nós vemos aí uma ação do Espírito Santo, uma ação humana e também, de certa forma, uma ação demoníaca, não de possessão, não de influência, mas de pensar como um opositor a Deus. Então, sempre nós vemos também na Bíblia coisas claras do dono do discernimento, pessoas que teriam que discernir, isso vem de quem? Vem de Deus, do demônio ou do homem? Na nossa vida espiritual tem que ser muito claro isso, porque hoje existe dois grupos, às vezes dentro da igreja. Eu não falo que a igreja ensina isso, mas dois grupos extremistas. Uns que falam, como pessoas aí que são grandes pregadores, falam até no YouTube, em outros canais aí e tal. Os dons, eles não são usados mais, foi apenas na era apostólica e subapostólica, no tempo dos apóstolos e na igreja primitiva, onde precisava ter tantos milagres e dons, e hoje não existe mais isso porque não é mais necessário. Isso é um extremo, porque é muito claro que a igreja confirma com clareza, de forma concreta, que os dons existem. Confirma e vê isso acontecendo. Isso dentro da renovação carismática é muito claro. E fora da renovação, na vida dos santos, os dons de milagres, o dom de línguas, o dom de cura, a ciência infusa, por exemplo, Padre Pio, as pessoas nem falavam o pecado, ele já sabia o pecado das pessoas, uma palavra de ciência profundíssima, ciência infusa. São João Maria Vianney, Beata Alexandrina, todos os santos praticamente tinham palavras de ciência, de sabedoria, de revelação, profundíssimos, santos da nossa época, dons de milagre e por aí vai. E nós podemos perceber que tem esse extremo de negarem os dons, mas também tem outro extremo de pessoas que querem achar que Deus revela tudo e fala tudo com ele direto. Não para de falar, tanto que a pessoa fala, não, isso aqui, ó, caiu uma folha no chão, foi Deus que falou. Olha, o telefone tocou, Deus está confirmando. Acha que tudo é voz de Deus. É um exagero excessivo, um certo fideísmo. Tudo é a fé, tudo, e não vai usando a razão, e a pessoa acha que tudo Deus está falando. É algo meio fanático mesmo. Cuidado com essas pessoas também. Cuidado com aqueles que são incrédulos, meio cético em relação aos carismas, aos dons, mas cuidado com aqueles que andam revelando coisa direto, sem parar. Eu vejo uma pessoa na rua, fica falando
Não estou dizendo que isso não pode acontecer, pode, mas tudo no equilíbrio, na sabedoria. Não é estar saindo falando, Deus mostra que você é padre, Deus mostra que você é celibatário, que você é casado. Já teve pessoas para mim que uma mesma pessoa falou que eu era celibatário, depois, um ano depois, ela mesma, sem se lembrar, falou que eu ia ser padre, depois que falou que eu ia casar. Pera aí, como é que eu vou ter 3 estados de vida? Não tem sentido. Então tem que ter discernimento. E isso vem pela humildade. Nós devemos ter uma vida de oração, e a vida de oração vai nos tornando mais prudentes, mais humildes. Devemos ousar em se abrir os dons? Sim, é necessário. Mas devemos ter esse cuidado, tanto quando nós vamos proclamar a cura, uma revelação para alguém, como quando nós vamos ouvir, pedir a Deus, Senhor, me dá ouvidos apurados para discernir a tua voz, como fala lá em João 10, né? A ovelha constante ao rebanho conhece a voz do pastor. Ele que é o bom pastor, ele vai falar aquilo que é para o nosso bem, não vai nos enganar. Então, muitas vezes, quando uma palavra ela lhe rouba a paz, ela lhe deixa inquieto, questione se essa palavra veio de Deus. Como é que alguém profetiza algo dentro de um grupo e todo mundo sai sem paz? É estranho. Como é que alguém começa a orar em línguas e essa oração não muda a vida dela? É uma oração sem controle, desequilibrada. Então, existem critérios aonde você tem que ter o cuidado. Se o dom do Espírito Santo não está me trazendo paz, não está me trazendo conversão, não está me trazendo nada de transformação, que dom é esse? Será que é mesmo o Espírito de Deus ou é outro Espírito? Tem que ser uma interrogação que tem que ser respondida. Então, esse discernimento, os santos tinham de forma muito apurada. Por exemplo, em visões, por exemplo, Santa Gema Galgani, uma santa estigmatizada também, teve vários dons da levitação e outros dons a mais, que via Nossa Senhora, via Jesus, via os demônios, brigava com ele. Algumas vezes o demônio aparecia na forma de Jesus. Ele aparecia em umas visões, aqui são visões, não aparições, visões, né? E se mostrava para Santa Gema como se ele fosse Jesus, e dizendo, faça mais penitência, querendo que Santa Gema se acabasse nas penitências e não vivesse mais. E era o que? O demônio. E ela percebia pelo dom do discernimento, por uma revelação de Deus. Existia vezes também que ele aparecia dizendo que ela parasse. Então ela sempre tinha que ter esse dom do discernimento dos espíritos. Uma certa vez, o demônio apareceu para um carmelita que pregou muito bem. E o carmelita começou a ser elogiado pelo demônio. Ele apareceu em forma de Santa Teresa de Ávila. E começou a elogiar a pregação daquele carmelita. Aí ele teve uma palavra de sabedoria e falou assim, me diga uma coisa, aonde está a santa humildade? E o demônio naquela hora, que estava disfarçado de Santa Teresa de Ávila, ele sumiu. Ou seja, ele teve o discernimento dos espíritos e usou uma palavra de sabedoria que fez o demônio fugir. Então, é preciso esse critério. Por exemplo, teve um santo, se eu não me engano, Santo Antão, perdão se eu estiver falando errado, é que o demônio aparece para ele e pergunta se ele quer ver o céu, se ele quer ver Jesus mesmo, e a glória de Jesus. E esse santo, se não foi ele, mas um outro santo muito próximo, era um santo eremita, fala o seguinte, não, eu não quero ver Jesus, eu só quero vê-lo na glória, eu quero crer nele somente. É interessante que os santos vão nos dando essa escola de discernimento, porque os santos não eram apressados em crer e não eram céticos, eles eram equilibrados. E aí está o segredo do discernimento, o equilíbrio. A vida de oração nos dá este equilíbrio, sem excessos, sem tudo crer e sem tudo duvidar. É interessante também que na nossa vida espiritual nós devemos ter esse cuidado, principalmente quando é para discernir coisas que são sérias e graves, como o estado de vida, a nossa vocação, a nossa mudança para um outro estado ou país, mudanças que vão envolver outras pessoas e que vão envolver a nossa vida como um todo e por longo ou um tempo para sempre, tem que ser tomado com a ajuda de outras pessoas. Você não deve dizer, eu tenho o dom do discernimento dos espíritos, eu vou decidir tudo o que eu quero. Não. Os outros discernimentos que comportam decisões para a vida toda, é preciso que pessoas nos acompanhem, nos dirijam, rezem por nós
e nós possamos aos poucos ir descobrindo qual é a vontade de Deus. Que é muito perigoso quando nós vamos de forma irresponsável, achando que Deus fala tudo. Deus é um Deus que fala ao homem, e fala muito, fala muito. Mas devemos saber, meu Deus, é a tua voz? Isso deve ser um grito do nosso coração, de querer entender qual é a voz de Deus, qual é a vontade dele. A vontade dele, ela comporta a cruz, mas comporta também a paz. Segundo o pregador do Papa, Padre Raniero Cantalamessa, ele fala que a vontade de Deus, ela é cruz, mas ela é paz. É esse casamento entre a força da cruz de Cristo, que é a ressurreição, e a paz. É isso que brota da vida com Deus, a vida de quem se entrega, de quem se gasta, de quem luta contra a sua carne, contra o demônio, contra o mundo. Uma verdadeira cruz. Mas dessa cruz brota a verdadeira paz. Que o Senhor nos conceda esta grande graça do discernimento dos Espíritos. Santo Afonso, ele vai também nos ensinando grandes meios para que nós possamos também entender isso, o discernimento dos Espíritos. Ele vai mostrando que a obediência é um dos caminhos mais belos para que o discernimento aconteça. Esses outros discernimentos que eu acabei de falar. Por exemplo, teve um irmão da comunidade, Shalom, que não sei se ele está mais na comunidade hoje, já há alguns anos ele me contou, que ele teve que discernir. Ele estava no discipulado, na época que era noviciado, e ele não sabia, ele foi chamado para ir para o Shalom, aqui do centro, Pacajus. Ele estava no discipulado, então é um pouco, não tão distante, sei lá, uns 6 quilômetros talvez, ou um pouco mais perto. E nesse dia, era o dia dele servir mesmo, o apostolado dele, ele vir mesmo e servir. Então ele sentiu no coração dele que ele deveria não vir, mas era o dia dele vir, entenda. Era o dia do apostolado dele, ele deveria vir, mas ele se sentiu para não vir. Aí ele ficou confuso, meu Deus, quem está pedindo para mim não ir? É Deus? Ou é a minha preguiça? O que é? E ele rezou e entendeu que não era para ele ir naquele dia, mesmo sendo o dia do apostolado dele. Então ele pediu a liberação para não ir. E o que aconteceu nesse dia? Aconteceu que nesse dia um protestante entrou lá querendo quebrar as imagens que estavam no Shalom. E ele partilhava conosco na pregação que se ele tivesse ido nesse dia, ele tinha agredido talvez esse homem, porque ele tem um temperamento muito forte e não teria deixado isso acontecer. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, revelou para ele que ele não deveria ir, mesmo sendo o dia dele ir. Daí, de forma muito clara, o discernimento dos Espíritos. Quando alguém vem te dar algum conselho, peça a Deus esse discernimento de quem vem essa voz. Quando alguém vem te contar algo, ei, tá sabendo, fulano tá falando de ti e tal. Peça a Deus esse discernimento, porque primeiro, será que essa pessoa está querendo o seu bem ou o seu mal? Não é que a gente vai desconfiar de todos, mas pedir a Deus esse discernimento. Até dentro de nós, quando nós formos agir, falar alguma coisa. Que Deus nos abençoe e nos deixe tão belo carisma, que nos livre de tão grandes erros. Amém.